Tito capítulo 2, verso 14 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir. Diga comigo: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial. Perdão, um povo seu especial. Um povo seu especial, zeloso de boas obras. Pode colocar outra tradução para mim, por favor? Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Deus vai fazer um negócio tão grande na sua vida que você vai fazer uma boa obra para alguém. É isso aí, vamos lá. Outra tradução: o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Ok, pode se sentar, diga: fala comigo, Senhor Jesus. Presta muita atenção no que eu vou te ensinar agora, porque isso tem um poder, vai ter um poder muito grande nesses três nomes que você trouxe, que está na sua mão, e na sua própria vida. O que eu vou te ensinar tem um poder muito grande para ajudar essas três pessoas que você escreveu o nome, você que está em casa também escreveu, e não só essas três pessoas, mas a você, principalmente você que está aqui, vai ser grandemente ajudado. Olha para mim, por favor. Não parece, mas essa carta de Tito, que Paulo escreveu a Tito com orientações, é uma carta que, quando os homens do passado leram ela, eles entenderam. Nós não conseguimos entender, porque o termo usado por Jesus no texto, o termo usado por Paulo aqui nesse texto, era um termo muito comum para aquela época. Eles entendiam perfeitamente o que significa isso: o qual a si mesmo se entregou a fim de remir. Diga comigo: remir. Nós usamos essa palavra todos os dias no culto, mas a gente não entende, na verdade, a profundeza dessa palavra, o que é remir e o que é redimir. E eu quero falar com você dessas duas coisas hoje. Pastor, fala mais claro para que eu possa entender. Claro, eu vou te ajudar. Quem está aí? Quem está ligado? Esse texto, essa carta de Tito, eu poderia colocar o nome de mercado de escravos. Qual o nome? Mercado de escravos. Por quê? O termo usado ali é um termo que era usado no mercado de escravos. Como assim? Esse termo remir é o termo de quando havia, naquela época do apóstolo São Paulo, havia muitos leilões de escravos, em mercados de escravos. Era algo que acontecia na Turquia, na Ásia Menor, era algo que acontecia assim, todos os meses acontecia mercado de escravos. O que era o mercado de escravo? As pessoas que queriam comprar um escravo, elas entravam no mercado de escravos. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então me acompanha, por favor. As pessoas que queriam comprar um escravo, elas entravam no mercado de escravos, e quando elas entravam ali, tinha muitos escravos à venda. E aqueles escravos, antes de começar o leilão, antes de alguém começar a dar o lance, antes de alguém dizer eu compro, eu pago tanto, o comprador, ele tinha direito de entrar dentro do galpão, dentro da área, e ele ia examinar os escravos. E ele examinava os dentes, ele examinava a cabeça, se tinha piolho, a resistência física, se tinha força, se não tinha força, conversava com o escravo para ver se ele sabia ler, escrever, e muitas vezes eles pegavam um chicote e eles batiam no escravo. O escravo ainda não era dele, mas eles batiam no escravo. Pergunta para mim, por quê?
Para ver se o escravo tinha domínio próprio, para ver se ele ia reagir, se depois de comprar a mercadoria não fosse revoltar contra o seu senhor. Então eles batiam no escravo e eles examinavam. A questão é o seguinte: eles examinavam o escravo de cima a embaixo, e os escravos chegavam no mercado de escravos mais ou menos igual essas imagens que eu vou pedir o João para colocar aqui para mim, por favor. Eles chegavam assim, são imagens reais, de um tempo em que a humanidade comprava e vendia pessoas como escravos. Então eles examinavam as pessoas dessa forma, tá vendo? Para ver se ela tinha força, se ela tinha saúde, se ela podia trabalhar, se ela podia trabalhar na fazenda ou no campo. E eles eram o mercado de escravos, e ali ficavam os escravos, homens, para serem vendidos. Essa palavra que o apóstolo Paulo usou, remir, significa dar o lance e comprar o escravo. Então essa palavra remissão era o que acontecia no mercado de escravos. Quem está aí, gente? Quando estava na hora de dar os lances, o dono do escravo ficava observando. Aquele escravo que foi muito observado, ele já aumentava o preço dele, porque eles sabiam, aquele ali vai ter gente interessada, vão pôr um preço alto. E ali dentro do mercado de escravos acontecia o leilão, e cada pessoa começava a gritar assim, eu dou tanto. O outro gritava de lá, mas eu dobro. E o outro dizia, eu pago tanto. E o outro dizia, eu pago tanto. E o último lance era o lance remidor. O que é o lance remidor? Era a pessoa que pagou a conta do escravo, porque o escravo ele era escravo, porque ele estava devendo aquele homem, aquele senhor. Agora alguém está pagando a conta, está remindo ele, e essa pessoa que pagou a conta agora vai ser o novo dono do escravo, e aquele homem vai ser escravo dele para sempre, vai trabalhar para ele, vai viver para ele, vai fazer tudo o que ele mandar. Por quê? Porque esse cara remiu ele, pagou a conta dele. Quem está aí? Dá glória a Deus. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, que havia na humanidade um leilão, mas quem estava lá como escravo era eu e você. Quem está aí? Os escravos não eram esses homens, podem tirar as imagens, não é esses homens. O escravo, mostra para mim na câmera quem eram os escravos que estavam lá aquele dia. Eu vou pedir para mostrar quem eram os escravos. Mostra para mim, ô pastor João, quem eram os escravos. Fica aqui, ó. Pega comigo, olha aqui. O escravo está aqui, ó. Era você, era eu, era você. Vamos, gente, vocês estão muito devagar aí, ó. Pessoal, me ajuda. Tá vendo? Esses aí, ó. Eu quero focado, querido, focado. Você trabalha na Manchete ou na Globo, ou na Bandeirante? Vamos lá, meu filho. Tá vendo? Esses aí eram os escravos que um dia esteve à venda. E o diabo estava fazendo um grande leilão. Um grande o quê? E quem estava lá para ser leiloado era você. Quem está aí, gente? Era seus filhos, era seus parentes. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Quando Cristo foi morto, houve um momento em que a humanidade estava esperando, os demônios estavam esperando para fazer esse leilão público. Por quê? Porque havia uma chance de você ser salvo. Mas para os demônios essa chance foi desperdiçada quando Cristo morreu na cruz. Quando eles viram Cristo morrendo, os demônios disseram assim, pastora Kelly, acabou a chance, o céu perdeu a sua oportunidade, e agora as pessoas da terra, toda a terra pertence a nós. E eles então começaram a fazer um leilão. Você não sabe disso, mas isso é teologia. Está escrito que naquele dia em que Cristo morreu, os demônios acharam o seguinte: o homem que viria para resgatá-lo morreu, perdeu. Então agora nós podemos fazer um leilão e reparti-los entre nós. E o inferno todo se reuniu num grande leilão de escravos. E agora não estava lá os negros somente, estavam os brancos, estavam os loiros, estavam os ricos, os pobres, estavam seus filhos. Pastor, não estava lá? Sim, você estava lá naquele dia, porque foi atemporal. O que é uma coisa atemporal? É uma coisa feita num período de tempo que abrange todas as pessoas, passadas, no futuro e as presentes.
presente, passado e futuro, foi atemporal. Todas as pessoas estavam lá. Quando o diabo percebeu, quando ele viu que Cristo tinha morrido, ele falou: o céu perdeu a oportunidade de comprá-los e agora nós vamos reparti-los entre nós. Olha que coisa, que tragédia. E Colossenses capítulo 2 vai dizer que estavam lá principados. Por que estavam lá principados? Porque os demônios iriam repartir territórios, ia dar territórios para príncipes. O Brasil ia ficar com um demônio, e os Estados Unidos com outros demônios, com principados, mas também tinha potestades. Potestades são demônios que assumem cidades. Tinham lá potestades para assumir as cidades, e tinham lá demônios de menor estatura que queriam a sua casa, queria você, e eles começaram a dar lance por sua vida. Demônios diziam: eu pago tanto por ele e pela família dele. E aí os demônios foram gritando. O outro dizia: não, eu pago isso, porque eu vou ser senhor dele, ele vai ser meu escravo para sempre. E se esse leilão fosse até o fim, ninguém escaparia. Não tinha religião para nos salvar, não tinha ninguém que podia nos escapar. Por quê? Porque aquele que poderia comprar, na cabeça do diabo tinha sido morto. Agora eles estavam fazendo um leilão entre eles para saber quem seria seu dono, qual demônio ia mandar na sua casa, qual demônio ia mandar na sua família. E um demônio gritava assim: ó, eu quero a casa dela. A pombagira dizia: não, eu quero. O Exum Caveira dizia: não, essa casa vai ser minha, porque eu vou adoecê-los e eles vão viver doentes, serão meus escravos, eu serei senhores deles. Quem está aí? E aí eles começaram a gritar, mais ou menos assim: eu vou te pedir a sua ajuda. Diga assim: eu pago. Não, uma pessoa, diga: eu pago. Não, vamos lá, levanta a mão, Rafael, diga. Aí o Fabrício levantava de lá e dizia: eu dobro. Lá atrás, tem alguém que triplica o preço? O outro dizia: eu triplico. Eram demônios fazendo isso. Mas pela vida de quem? A minha e a sua. E estava uma bagunça, e Satanás estava rindo. Sabe por quê? Porque aquele que poderia nos salvar tinha morrido. Estava nos 3 dias da morte de Jesus, estava morto. E agora ele estava repartindo a terra, fatiando a terra, território e pessoas, e dando para os demônios. E estava uma bagunça. Está comigo aí, João Pedro? Estava uma bagunça naquele lugar, e demônios gritando: eu quero a família dele, eu quero a família dela, eu quero ele, eu quero ela. E todo mundo gritando. Mas de repente alguém entra naquele leilão de escravos, e aquele que entrou, o seu corpo estava todo reluzente, todo cheio de luz. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Ele entra por aquela porta. Alguns demônios querem prendê-lo, mas não podem colocar cadeias nele, porque realmente ele morreu. Mas o diabo não sabia que ele ressuscitou ao 3º dia, e ele podia entrar naquele leilão. Quem está aí, dá um glória a Deus. Pergunta para mim, o que ele foi fazer naquele leilão? Ele foi acabar com a festa. Ele foi dar um basta em tudo aquilo. Ele foi dizer: chega. Ele foi dizer: é o meu povo, e ninguém vai dominá-los, e ninguém vai comprá-los, e ninguém vai sujeitá-los mais, ninguém vai machucá-los, ninguém vai feri-los. Eu estou entrando no leilão para dar um lance. Eu não ouvi você dando um glória a Deus aí. Entra no leilão uma figura que era bem conhecida do inferno, que para eles essa pessoa estava morta, mas não estava morto, ele já tinha ressuscitado. Não, olha para o irmão e diga: celebra, faz barulho, dá glória a Deus se você entende isso. Entra pelo leilão, pelo salão de escravos, entra uma figura cheia de glória, de poder, e ele de repente diz: eu vou fazer um lance. Ele diz: eu vou fazer um lance. Faz cara de espantado, faz cara de espantado. Cara de espantado, assim, olha para o irmão assim, ó. Eram os demônios, espantado. Ô, gente, cara de espantado, 1, 2 e... Não, e faz barulho com a cara de espantado.
Como é que ele chegou aqui? De onde ele veio? Ele não estava morto. E ele vai entrando cheio de glória. E ele diz: eu vou fazer um lance. E o leiloeiro teve que continuar o leilão, porque um demônio dizia: eu pago tanto. O outro dizia: eu pago isso. Aí ele chega e diz: eu vou dar um lance. E o meu lance, ninguém tem poder de dar um lance maior do que ele. E o meu lance vai rasgar a nota promissória que eles têm. A dívida, o contrato deles vai acabar, porque eu vou pagar a dívida todinha. Eu vou remi-los completamente. Tem alguém aí? Dá um glória a Deus. Quando eu li esse texto, eu chorei muito, porque eu disse: meu Deus, como eu posso deixar que algum sentimento, com algum pensamento, que alguma doença, que alguma coisa continue me dominando, depois do Senhor ter entrado no mercado de escravos e perguntado para Satanás quanto que ele custa, porque eu vou dar o lance. Só que o lance que eu vou dar, ninguém vai dar outro lance, não vai haver mais leilão, porque eu vou comprá-los de uma única vez para sempre. Ninguém vai machucá-los mais, ninguém vai ferir as emoções deles mais, ninguém vai traí-los mais, ninguém vai sujeitá-los à escravidão mais. Eu vou livrá-los, eu vou pagar a conta. Quem aqui acredita que esse dia aconteceu? Não fica parado, dá um glória a Deus aí. Diga: ele é maravilhoso. E eu fiquei pensando: como é que eu posso deixar que um vício me domine? Como é que eu posso, depois disso tudo, me submeter de novo à escravidão de alguma coisa? Porque ele entrou naquele lugar, querido, e ele disse assim: olha, e eu fiquei perguntando: Jesus, por que o Senhor foi logo dando um lance tão alto? Por que o Senhor não ofereceu uma joia do céu, né? No céu tem muitos tesouros. Por que o Senhor não chegou no leilão e falou: eu vou dar uma joia por eles? Eu perguntei para Jesus, por que o Senhor não ofereceu um anjo primeiro? Não precisava de ser o Senhor. E Jesus me disse: porque o produto que eu queria comprar, as pessoas que eu queria comprar, que eu queria remir, significa pagar a conta. Eu queria pagar a sua conta, e eu não queria correr risco de alguém dar um lance maior. Então naquele leilão, naquele dia, Jesus disse: o meu lance é a minha própria vida. Que você vai dar? Ele disse: o meu lance é o meu sangue, o meu lance é a minha própria vida. Eu vou comprá-los com a minha própria vida. Quem está aí, dá um glória a Deus. Talvez agora você entendeu. A si mesmo se entregou para nos remir. Tito 2,14. Diga: a si mesmo se entregou para quê? O que significa remir? Pagar a conta. Só que quando alguém pagava a sua conta, você saía da escravidão de um e ia para debaixo da escravidão do outro. Então você vai me dizer: pastor, que eu deixei de ser escravo do diabo e passei a ser escravo de Deus? Não, porque ele não só te redimiu, te remiu, ele também fez a sua redenção. O que é redenção? Um dono de escravo naquela época, ele podia pagar a conta do escravo. E quando o escravo vinha com algemas na mão até ele, sabe o que ele fazia? Ele tirava as correntes, as algemas, e jogava no chão e dizia para o escravo: você está livre, você pode fazer da sua vida o que você quiser. Sabe o que Jesus fez por você? Ele pagou a sua conta, mas ele não te obrigou a ser escravo dele. Ele foi lá e te redimiu. O que ele fez? Ele pegou as correntes, jogou no chão e falou para você: agora você está livre. Você está livre. Você pode seguir a sua vida em paz. Você não é obrigado a fazer nada para mim. Quem está aí, dá um glória a Deus. Diga: é maravilhoso isso. Ele não quis você como um escravo.
Ele pagou a sua conta, remiu, mas depois ele fez a sua redenção. O que é redenção? Ele tirou as algemas, as correntes que te prendiam, que prendiam a sua alma, sentimentos, dores que te prendiam. Ele falou: não, nada disso, eu estou quebrando tudo isso. E caiu para o chão, aqueles grilhões, aquelas correntes ficaram todas no chão, a corrente do vício, da mágoa, tudo que pressionava, tudo no chão. E ele disse: agora você está livre. Se você escolher me servir, eu estou dizendo para Satanás: não tem contrato novo. Satanás, se esse cara escolher me servir, eu estou pagando a conta dele, não tem conta nenhuma que ele possa fazer. Eu estou pagando a que ele fez, a do passado, a do presente, e estou pagando a conta se ele for pecar no futuro. Se ele me recebe, se ele quiser depois de livre continuar comigo, e eu fiz isso. O dia que eu descobri que Jesus pagou a minha conta e que ele jogou as correntes no chão, e ele falou: Edmar, pode ir, você está livre, você não tem que obrigação, não estou te fazendo isso para você ser meu escravo, é a sua escolha. E eu disse: eu quero ser seu escravo. E eu peguei a minha vida e entreguei para ele e disse: eu quero ser seu escravo. E ele disse o seguinte: então a partir de agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a partir de agora, Edmar, o diabo não pode mais mexer com a sua alma, mexer com o seu corpo. Eu vou dizer, você recebe aí. Ele não pode tocar na sua imagem, não pode tocar no teu corpo, não pode tocar no teu coração, nas suas finanças. Ele não pode tocar em nada. Satanás, eu paguei o preço, eu remi, mas eu também fiz a redenção, eu o libertei, e agora ele é meu servo. Quem é servo aqui? A palavra servo é essa, escravo. Agora ele escolheu ser meu escravo, e por ele ser meu escravo, ele está dizendo o seguinte: não tem mais conta, e não vai ter mais conta, e você não pode mexer nele porque ele é meu. Você não pode tocar nele porque ele é meu. A vida dele é minha. Eu libertei, deixei ele livre, mas ele escolheu continuar comigo. Então agora não vai ter mais leilão com o nome dele. Eu estou dizendo, ninguém vai fazer leilão para tomar a tua vida, a tua casa ou tua família de novo. Quem está aí, dá um glória a Deus. Aleluia, dá um glória a Deus aí. Naquele dia, o Rei dos Reis entrou naquele lugar, a fonte da água viva entrou naquele inferno. Ele acabou com aquela bagunça. Aquele que disse: eu sou a verdade e a vida. Aquele que Abraão disse: ele é o juiz de toda a terra. Aquele que veio como uma nuvem para nos guiar. Aquele que veio como fonte de água da viva. Aquele que veio como pão da vida. Ele entrou naquele leilão e disse: acabou o leilão, eu estou dando o lance e estou comprando todo mundo. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. E diga para o seu irmão: agora você está livre. Conta paga. Vou dizer de novo: conta paga. E as correntes estão no chão. Mas depois de livre, se você disser: agora eu quero fazer uma boa obra, eu quero te servir, ele está dando um recado para Satanás hoje. Eu comprei ele. Não mexe com ele. Eu paguei a conta e libertei ele. Não mexe com a casa dele. Não mexe com os filhos dele. Quem tem filho? Quem tem filho? Não mexe com a mãe dele. Não mexe com o pai dele. Não mexa na saúde dele. Ninguém vai tocar na sua saúde. Eu ouvi um glória a Deus aí. Não mexa na empresa dele, no dinheiro dele, porque o que ele tem está sob meu domínio e meu cuidado a partir de agora. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso e dar um glória a Deus. Você consegue imaginar Jesus entrando no leilão? Os demônios achando que seria seu senhor para sempre, porque eles iam te comprar entre eles, para saber quem ia dominar você. Mas de repente Cristo entra, e ele diz: eu vou dar o lance, e o lance que eu vou dar ninguém cobre, porque eu vou comprar eles com a minha vida.
E eu não vou só comprar, pagar a conta, eu também vou fazer a redenção deles, eu vou libertá-los da escravidão. Eles estão livres. Ninguém precisa e ninguém vai te dominar mais. Diga para quem está ao seu lado: ninguém vai te dominar mais. Nem fisicamente. Demônios não podem dominar teu corpo, não podem dominar seus negócios, não podem dominar sua vontade. Ele não só te lavou, pagou o preço com o sangue dele, mas ele fez a redenção, ele te livrou. A questão é a seguinte: Colossenses 2,15, olha o que a Bíblia diz que ele fez naquele leilão. Olha o que Jesus fez naquele leilão. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Diga comigo: ele despojou. Ele entrou no leilão e disse assim: devolve o que você acha que comprou. Porque já o leilão estava ocorrendo. Então o diabo estava achando que aquilo, fala com o seu irmão, você já tinha sido vendido, diga para ele. Aí Jesus chegou lá, ele entrou com a glória dele naquele leilão de escravos, e ele despojou. Ele falou: devolve a terra, devolve a vida dele, devolve. Ninguém vai levar nada, ninguém vai mandar nada. Ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Expor ao desprezo. Sabe o que é expor ao desprezo? É quando alguém está tentando comprar alguma coisa com pouco dinheiro, e você chega com todo o dinheiro suficiente e diz, pá, joga na mesa e fala: alguém tem mais do que eu para poder comprar? E nenhum demônio tinha, porque Jesus não tinha pecado, não tinha falha, ele era justo. Ninguém tinha o valor que ele tinha. Ele julgou o valor na mesa, e ele disse: quem tem mais, vem aqui, cobre, vamos lá, cobre a minha oferta, vamos ver se alguém... Isso é desprezo, diga assim: isso é desprezar, humilhar. Olha para o irmão e diga: isso é humilhar. Ele falou com os demônios: você pode pagar mais do que eu? Você consegue pagar mais do que eu? Então devolve, porque agora todo mundo é meu. Ele é meu, a mãe dele é minha, o pai dele é meu, o filho dele é meu, o futuro dele é meu, a empresa é minha, tudo pertence a mim, eu estou remindo tudo. Quem recebe, pelo amor de Deus, quem recebe isso, dá um glória a Deus. E o diabo teve que entregar. E naquele dia escreveu-se Tito 2,14. Ele entregou a si mesmo para quê? Para redimir. Redimir significa: você não deve mais nada. Olha para quem está ao seu lado e diga: a saúde está entrando pelos seus pés agora. Porque o diabo não pode mais tocar e colocar doença, ele não pode te castigar com doença. Profetiza para o irmão do lado: o diabo não pode mais te castigar com doença. Então agora, porque você foi comprado, está entrando na sua vida agora o poder da remissão. Deus está tocando nas suas finanças. Você não pode ser humilhado pela dívida, pela falta de dinheiro. Não pode, porque Ele comprou a terra e deu ela como herança para você. Os peixes que estão no mar, as aves do céu, os animais da terra, a riqueza, o ouro da terra. Ele comprou tudo e falou: eu estou te entregando tudo. Eu ouvi um glória a Deus aí em algum lugar. Isso é remissão. Ele foi comprando tudo. Jesus foi comprando tudo e foi dando para você e disse: é meu, ele é meu, agora eu estou devolvendo para ele. Então eu digo: o diabo não pode te castigar como escravo, ele não pode te prender nas emoções, o seu sono, o seu dinheiro, a tua vida, porque você não foi só remido, houve uma redenção. Quem está aí dá um glória a Deus. E eu estava lendo esse texto, o Espírito de Deus me disse: Edmar, ninguém vai te afligir, porque se aflige o escravo, você não é mais escravo. Chicoteiam o escravo, avaliam o escravo, ninguém vai te avaliar. O seu valor excede o de qualquer coisa. Olha para o irmão do lado e diga: não deixa ninguém colocar valor em você, porque Cristo te viu e já te colocou o seu valor, o mais alto de todas as coisas. Você não é escravo, eu estou dizendo. Essa doença não vai te escravizar, ninguém vai provocar pânico em você, o diabo não vai usar ninguém, e nem força nenhuma monetária, econômica, de saúde, para te humilhar, porque você foi redimido, foi pago
aquele foi o último leilão de escravos que existiu. Ninguém nunca deu um lance tão alto em um leilão como Jesus deu aquele dia. Por que ele deu? Para mostrar para você que ninguém vai te afligir mais. Diga isso para quem está ao seu lado com voz de triunfo. Diga: ninguém vai me afligir mais. Pastor, o senhor não sabe a situação que eu cheguei aqui. Ela está morrendo e você está vivendo a partir de agora. Diga para quem está ao seu lado: o que te oprime está morrendo agora. E o que Cristo fez começa a ter valor na tua vida. Levanta as duas mãos, porque eu profetizo que as cadeias estão sendo quebradas agora. Ó, tá caindo correntes que te prendem. Olha aí, olha aí, olha aí. Tá caindo correntes, correntes que te prendiam estão no chão agora. A tua conta tá paga e você está livre. Oh, quem está, celebre ao seu Deus aí e aplauda Jesus bem forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem entrou naquele leilão aquele dia, na coxa dele estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele entrou dizendo, eles perguntaram: quem é você? E ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Quem é você? Ele disse: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quem é você? Eu sou o caminho para eles, eu sou a verdade para eles, eu sou a vida para eles. Quem está aí, dá um glória a Deus. E é esse Senhor. Eu tenho um Senhor. Deixa eu perguntar, quem tem? Não reage, por favor. Eu tenho um Senhor, quem tem? Ele é o dono da minha vida. Ele garante que eu não vou voltar para o leilão de novo. Pega na mão do irmão e diga: você não vai voltar para o leilão de novo. Deixa eu ver se eu te quero ou se eu não te quero. Fala com seu irmão: sai fora, rapaz. Ninguém vai olhar para você e vai dizer: deixa eu ver seus dentes, deixa eu ver, se for branquinho eu quero, se não for, não. Fala com seu irmão: sai fora. Eu já fui tirado do leilão há muito tempo. Dá um tapa na mão do irmão aí, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Diga para ele: eu já saí desse leilão há muito tempo, porque o meu Senhor pagou a minha conta. Aí eu achei que eu ia ser escravo dele. Ele foi lá, quebrou as correntes e disse: está livre, pois eu estou agora fazendo a sua redenção. Diga: remissão e redenção. De novo, vai. Pagar a conta, redenção, libertar. Ele tinha direito de te manter como escravo, mas ele disse: não, eu estou pagando a sua conta e estou te libertando. Agora, se você escolher ficar comigo, eu deixo a terra como sua herança, e ninguém nunca mais vai tocar em você. Ninguém nunca mais vai humilhar você. Fique de pé no seu lugar.